Já estamos de volta com o seu estilo de vida. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Já temos uma pergunta de um telespectador. É a Lúcia do Centro. Ela diz o seguinte: olá, bom dia. Vou fazer uma viagem. É conveniente usar cartão lá fora? Acho que é uma dúvida bem frequente, né? Quando as pessoas viajam para fora do país. Exatamente. No momento atual, a gente sabe que nós temos aí uma taxa de câmbio dólar real muito complicada. Então, tudo que se vai gastar no exterior, em termos de compra, de viagem, ela vai ter que ser transformada em real e cobrada aqui, além das taxas que você tem. Agora, se você planifica uma viagem para o exterior, é porque você tem um pouquinho de dinheiro para gastar lá fora. Primeiro, você vai pagar hotel, você vai jantar algum dia em algum restaurante, você vai fazer alguma compra de algum produto que habitualmente você não encontra aqui. Se você não for comprar uma quantidade exacerbada, eu acho que não tem nenhum problema, até porque eu acho que está dentro da planificação de qualquer pessoa que viaja fazer um certo gasto lá fora, né? E é mais seguro comprar, por exemplo, no cartão de crédito do que levar dinheiro cash, né? Além de todas essas pesquisas que a gente já conversou, além de optar pelo lugar que está mais barato, de você abrir mão de algumas coisas, existem métodos específicos que a gente pode seguir para economizar, de repente planos financeiros, enfim, que se adequem melhor a cada família. Existe um plano que a gente consiga se colocar e aí ir organizando essas finanças de uma forma mais fácil para conseguir economizar no final do mês? E sim, existem cada vez mais. Por exemplo, tem pessoas que não têm esse hábito e chegaram a uma situação de créditos, né, de dívidas muito acentuadas. Então, existe método de você, primeira coisa, você tem que conhecer, né, sua renda, né, o quanto você recebe cada mês, quanto você dispõe. E em cima disso, você relacionar todos os gastos que você tem. Então, esse é um método muito simples que você pode fazer em casa, ou numa planilha Excel, ou mesmo, né, eu gasto isso de luz, de água, de escola, tal, e ver se cabe dentro daquela renda. Isso dá para fazer em casa, né? Claro, isso dá para fazer em casa. Hoje, cada vez mais, você tem toda a família tem um computadorzinho em casa, ou mesmo o filho já domina um pouquinho do Excel, já fez um curso, né? Então, é só listar as coisas e olhar. Você tem que olhar, né? Porque você não sabe, se você vai gastando, não sabe. Agora, se você tem uma renda mais grande, ou você tem tipos de gastos maiores, mais complexos, você pode dispor de profissionais, cada vez mais profissionais, economistas, contadores, que montam empresas para ajudar a assessorar, fazer uma assessoria financeira para que aquela família possa realmente organizar suas finanças de forma tal que caiba dentro do orçamento e faça aquilo que sobre um pouquinho para você poupar. Poupar para agora ou poupar em forma, por exemplo, de aposentadoria, né? Existem várias formas de que você possa já ir se precavendo para o futuro, né? E parcelado é uma fria? No caso da economia brasileira e com os juros como está, realmente é muito complicado, né? Só em um último caso, uma situação muito extrema, você poderia comprar a crédito. Mas, e também de você também se policiar, né? Você tem que pagar. Se você tem condições de pagar à vista, nesse momento é o mais indicado. Mesmo que você compre com cartão de crédito, mas que você pague aquelas compras de acordo com daquele mês. Você distribuiu em 10 parcelas, então cada mês que você compra aquela parcela, você paga. O problema é você deixar essas parcelas e rolar essa dívida. E aí é o momento que você tem uns juros muito elevados e isso pode complicar muito o seu orçamento. Então, comprar crédito, se você é uma pessoa bastante consciente, não tem problema. Agora, se você realmente não tem esse policiamento, é muito complicado. Eu diria que coloque num papel e veja se você pode assumir esse crédito a longo prazo. O autocontrole também é muito importante, né? Porque se a gente for parar para prestar atenção, vamos fazer uma cena assim, olha, sacamos tantos reais, sacamos 50 reais no início da semana, que é pra gente sobreviver aí a qualquer emergência que aparecer. Daí nós precisamos ir ao shopping pelo menos 3 vezes essa semana. A gente já tem que gastar pelo menos 3 vezes o estacionamento desse shopping. E aí você vai gastando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quando você vê, você não tem mais de 50 reais e ele sumiu de um jeito que nem deu para entender. Então, se você não tiver o autocontrole dessas finanças, do que você realmente está gastando, você acaba se perdendo no próprio
no próprio rotina, né? No próprio cotidiano. Exatamente. Porque são tantos, inclusive não só no shopping, se você vai comprar numa rua, você tem que ter aquele dinheirinho pro cara que pede estacionamento, né? Aí se você almoça no lugar, são R$2 ali. Aí você vai em outro lugar, são mais dois. Você vai ver no final do dia, você gastou um valor absurdo só para estacionar o carro, né? Então realmente é complicada a situação, sempre nesses momentos de crise, de dificuldade, de expectativas, você tem que fazer uma planificação. Você tem que saber, eu vou no shopping comprar essa coisa, comprar e já está. E aí aquela coisa que se você, pelo simples fato de ter o cartão de crédito no bolso, e você entra uma vontade, né, de comprar uma coisa que não estava dentro do seu planejamento, você vai lá e compra. Então esse é a compra por impulso, né, que a gente chama, impulsiva. E claro que os lojistas, as empresas trabalham todo o marketing para colocar de uma maneira tal que atraia muito o consumidor. Então o consumidor tem que ter claro aquilo que ele necessita em cada momento e aquilo que ele dispõe de renda para comprar, para não se ver envolvido, né, em uma compra assim fora do seu orçamento. Né? Não é interessante também a gente se preparar de repente com um valor fixo justamente para essas compras mais avulsas por mês? Seria o caso, mas a questão do consumo ela é tão ligada, primeiro, à cultura da sociedade, né? Como ela faz o seu consumo, e o individual, cada indivíduo é diferente do outro. Então, determinados conselhos podem servir em termos generalísticos, mas cada indivíduo terá a sua maneira de interagir com o consumo. Então, claro, o único que a gente faz é isso, tenha em conta a renda que você tem disponível, o seu orçamento, e se essas compras que você vai fazer, mesmo as impulsivas, cabem no seu orçamento, né? Se for, acho que não tem nenhum problema, né? Agora, comprar uma coisa que não cabe no orçamento, ou nesse momento, por exemplo, comprar bens de alto valor e que tem que pagar muitos anos de vista sem você ter uma segurança, ele é o complicador, né? Você vai assumir comprar um apartamento, um carro, sem saber se você vai ter um emprego daqui a pouco, então você tem que ter muito claro uma tomada de decisão de um gasto desse. Os gastos normais cotidianos, não, é muito mais fácil você organizar, né? E mesmo que você saia um pouquinho, ele não é de tal envergadura que você lá na frente não pode recompor com um pouquinho de poupança, né? É possível que uma família consiga economizar quando não estão as pessoas que fazem parte dessa família, quando todas essas pessoas não estão juntas com o mesmo objetivo? Então, por exemplo, meu pai quer economizar, mas o irmãozinho mais novo não está ajudando, não está colaborando nesse sentido. E aí todo mundo tem um cartão de crédito e uma pessoa economiza, mas os outros não. Vai adiantar quando chegar no fim do mês? Exatamente. Eu acho que isso é uma questão de tem que ter uma conversa, né, com todos, e que tem que ter uma consciência coletiva dentro da família ou dentro das pessoas que têm essa possibilidade de consumir, né, ou que dispõem, né, desse meio para consumir, de que tenham consciência que todo mundo tem que colaborar, né? Você tem que entender de que está numa situação que tem as dificuldades. Muitas vezes um jovem adolescente não entende, ele quer seguir um padrão de consumo sem saber a real situação. Por isso que é importante, a gente acha, né, que como em alguns outros países também, a questão da educação financeira já começa na escola. Em muitas fases do ensino fundamental ou do ensino médio, já existe umas matérias, ou existe um tipo de trabalho nesse sentido que faça as pessoas entenderem como se tem que comportar, vamos dizer assim, no sentido do gasto. Isso, com certeza, se tivesse isso, facilitaria no âmbito familiar um entendimento melhor em momentos em que a gente tem que dizer, olha, todos temos que caminhar para economizar, porque a coisa não está muito boa. Ou em momentos de bonança que a coisa flua um pouquinho melhor, né? E é claro que hoje nós vamos ter, lógico, né, gente, uma conversa sobre isso também, sobre uma escola que já tem esse tipo de trabalho, que já faz esse tipo de trabalho com a educação financeira, uma oportunidade que algumas crianças realmente não têm, mas que é importante sim. É muito importante, eu acho que é fundamental para você começar a criar uma sociedade, principalmente uma sociedade que vive, por exemplo, do crédito, né? Você muitas vezes tem disponível adiantar o que nós chamamos de economista, o consumo futuro. Então, o crédito nada mais é do que você trazer uma renda que você acha que vai ganhar no tempo e trazer ela para consumir já.
né, em vez de esperar consumir lá na frente, que é aquele caso da poupança. Então, ao invés das pessoas pouparem, elas querem consumir logo. Então, isso é importante, em que momento ou como você, essas duas variáveis, você equilibrar. Então, isso nada mais é do que uma educação financeira. Você saber como você traz o consumo futuro, como você adquire um crédito, como você vai gastar dentro do seu orçamento e uma série de questões de como você tem que comportar para poder evitar problemas aí, né, que façam não pegar o sono durante a noite. Né? Muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido as nossas dúvidas. E se a gente não está disposto a fazer todas essas contas ou, enfim, a saber de tudo isso e a se organizar sozinhos em casa, como que a gente faz? Existe um profissional próprio para isso? Como eu lhe falei anteriormente, você agora já encontra no mercado empresas ou profissionais que estão dispostos a fazer uma assessoria. A mesma coisa que seria assessorar uma empresa, assessorar uma família, que de certa medida é como se fosse uma empresa, né? Quer dizer que você tem uma renda e tem uma relação de gastos e tem que ordenar isso. Então, existe cada vez mais profissionais ou empresas ou consultorias que possam, primeiro, organizar, né, uma planilha ou algum método, não, como você chamou, para você organizar suas finanças e, inclusive, dar aquela educação, algumas palestras, né, algumas formações àquela família, de cara que elas mais na frente possam sozinhas fazer aquilo que num começo seria com essa assessoria ou ter um profissional ao seu lado. E nem sempre você pode ter um profissional desse ao seu lado, porque às vezes é um pouco caro, né? Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente volta depois do intervalo ainda conversando sobre esse assunto, sobre o meio da economia. Vamos saber se dá para a gente economizar, por exemplo, com os ovos de Páscoa, que estão muito caros, né? Mas quando a gente voltar, você vai saber melhor do que eu estou falando e envia sua participação para mim. 92 é o código de Manaus, 98111 4512.